Por que que eu falo com tanta convicção sobre a depressão? Antes mesmo de já começar a estudar mais a profundo sobre a psicologia, comportamentos humanos, cognitivos, a psicologia evolutiva, a área da psicologia que abrange a depressão, enfim, antes mesmo de já me aprofundar nesses temas, eu já tenho uma bagagem, eu já tenho uma história. E a minha história basicamente se baseia no ambiente que eu cresci. Eu cresci vendo a minha mãe lutar contra a depressão. Eu ainda pequena, ainda muito criança, desde quando eu me entendo por gente, a minha mãe luta contra a depressão e hoje ela é até aposentada por causa da doença. Então eu via minha mãe acamada na cama, pesando 40 quilos, sendo uma mulher adulta. Eu via minha mãe paralisada pela depressão. Sem comer, sem tomar banho, sem se mover, apenas aquele olhar vazio. E uma situação muito complicada, uma situação muito difícil para mim quando ainda era criança. Tanto que ali eu já comecei a desenvolver os meus próprios traumas e não é culpa dela, independente do ambiente que você cresce, já vou abranger isso e falar sobre isso, independente do ambiente que você cresce, sendo ele saudável ou não, dificilmente você não vai traumatizar uma criança, porque isso tudo depende da forma como ela vai lidar com qualquer situação, porque a gente vê aí muitas crianças que crescem em ambientes super saudáveis, família tradicional e tal, e mesmo assim os pais conseguem traumatizar a criança, porque é do ser humano, o ser humano é falho, então qualquer coisa ele pode traumatizar uma criança, isso é pauta para outro tema. Eu já comecei a desenvolver situações traumáticas, aí, ali perto da adolescência já saí de casa, e daí o mundo ele não é fácil para ninguém, nem para quem já tem uma estrutura, quanto mais para quem não tem. E os meus relacionamentos foram baseados em trocas, em situações desagradáveis, em abusos, porque a minha formação já estava ali entendendo que a vida era uma troca, enfim. E inconscientemente eu achava que ser abusada de qualquer forma, sendo emocional ou sendo toque, parecia certo, inconscientemente parecia certo, porque era a forma que eu estava entendendo o mundo, era a forma como o mundo foi me apresentado ali desde criança. Então, até uma certa idade eu achava inconscientemente que isso era certo, mas na verdade não é certo. Então, ali perto da vida adulta, entre meus 18 aos 20 anos, a vida bateu muito forte em mim. Traições, falsidades, coisas que eu passei. E a vida bateu tão forte que eu me vi passando pela mesma situação que minha mãe passou quando eu era criança, que é perder o sentido de viver. Então eu me olhava no espelho, eu via aquele mesmo olhar que eu presenciei quando eu era criança. Um olhar vazio e sem esperança nenhuma. E eu já tinha o meu filho, então eu precisava ser forte, da mesma forma que minha mãe precisou ser forte. Então, a depressão, ela não é uma frescura. A depressão é um nível de dor que a pessoa chega, aonde o corpo e a mente, ela simplesmente não aguenta mais e não corresponde mais. Então, eu me vi na mesma situação. Que a minha criança interior sentiu mais compaixão ainda pela minha mãe e por toda a minha história. Foi na dor que eu senti que tudo que já tinha acontecido, que tudo que estava acontecendo eram fatores psicológicos
que de certa forma tem situações que são inevitáveis, a dor, a vida, o que acontece, a forma como as pessoas vão nos tratar, a forma como a vida vai nos apresentar situações para a gente amadurecer, não é fácil. Então é como a vida funciona, é como a sociedade funciona. Tem a questão da cultura, do ambiente onde a gente cresce, onde a gente vive, a forma como o mundo é apresentado pra gente. Tem coisas que são inevitáveis, então a dor é inevitável. A dor é boa para que a gente amadureça, mas tem certas coisas que realmente são ruins e acontecem com a gente, que simplesmente depende da forma como a gente vai entender e agir da forma como tudo isso é apresentado, como a gente entende tudo isso e tudo mais. Então, tem pessoas que realmente não vão aguentar, tem pessoas realmente que vão lidar de forma que vão adoecer, conforme, dependendo da forma como a vida foi apresentada e o destino. Tem muitas pautas, genética, muitas coisas ainda que eu estou estudando, aprendendo, mas tudo depende da forma como a pessoa vai lidar com aquilo. Então chega uma hora, dependendo da tua história, das situações, onde teu corpo e tua mente não vai aguentar e você vai precisar de ajuda psicológica. No momento ali que eu achei, e pessoas que me amam, que estavam comigo ali, também achou que eu não iria aguentar. Tem até um relato de uma pessoa que ela falou: nossa, eu achei que ia ser difícil, eu achei que tu tava assim, caindo mesmo, se deixando levar. Só que realmente eu fiquei ali uns dias, uns tempos, eu acho que foi um mês mais ou menos, sem reação nenhuma, sem vontade nenhuma de viver. E eu vi, igual eu falei, eu vi toda a situação se repetindo, a qual eu decidi, de alguma forma, tentar buscar tesão ainda pela vida. Não tem receita mágica, o ideal é procurar pessoas qualificadas, pessoas que realmente vão te ajudar, que entendem. Hoje a gente tem o SUS, que foi muito tempo, na verdade a vida toda minha mãe fez acompanhamento pelo CAPS, psicólogos não pagos. Então tem como você buscar ajuda hoje através do SUS. Deve buscar, eu acho que é muito melhor você, mas pelo SUS não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje eu vejo que a gente tem um sistema de saúde muito bacana, muito legal, para pessoas que não têm condições de pagar particular. É muito legal quando também você buscar ajuda, se você puder buscar ajuda pela pessoa que está passando por o que ela está passando. Ela não vai te pedir ajuda, porque ela não consegue pedir ajuda. Ela não consegue entender nem o que está acontecendo com ela, com o corpo e com a mente dela. Então ela não vai pedir ajuda. Então se você ver, sentir, busque por ela. E ela não vai te falar. Busque ajuda por ela. Se você pode lutar por alguém, lute. Quando eu falo, quando eu falo com certeza, com convicção, é porque é a minha história, é o que eu vivenciei e é um pouco do que eu estudo. Eu ainda tenho muita coisa ainda para estudar, muita coisa ainda para entender, né? Porque o comportamento humano, o sistema psicológico, tudo é muito complexo, cada pessoa pensa de uma forma. Se eu colocar um triângulo na frente, se a gente colocar um triângulo na frente de um grupo de pessoas, cada um vai interpretar de uma maneira. Então, assim, o trauma para cada um é de uma maneira. Tem pessoas que realmente fazem do trauma uma limonada, tem pessoas que não conseguem fazer
Então, assim, para cada pessoa é diferente. Para cada pessoa a vida vai bater diferente, dependendo de onde ela vem, dependendo da história, dependendo do suporte que ela teve ou não teve. Tudo depende muito. E não é frescura, não é frescura. A minha dor, ela pode ser pequena para ti, mas para mim, ela é o meu mundo, ela é minha história. E hoje eu posso dizer que eu tô sim transformando dos limões uma limonada, porque eu tô buscando estudar, eu tô me entendendo melhor as pessoas que eu amo, e uma delas é a minha mãe. A minha criança, ela não entendia, a minha criança, ela se sentia vulnerável, se sentia, como que é a palavra? Esqueci a palavra. Mas a minha criança não se sentia amada, se sentia vulnerável. Como assim a pessoa que eu amo não age? Como assim a pessoa que eu amo não pode cuidar de mim? Eu era uma criança, eu dependia de alimento, dependia de suporte emocional, meus estudos, na escola, tudo. Como assim a pessoa que eu amo não pode cuidar de mim? Ela mal estava lidando com os próprios problemas e não conseguia, né, cuidar de mim. E hoje eu entendo. Se eu pudesse reescrever uma história, não seria a minha história, seria a história da minha mãe. Estar estudando é a melhor chave para se entender as pessoas, entender o mundo e se proteger. Se entender, se acolher, se perdoar a sua história, perdoar tudo e todos que de certa forma te feriram. Às vezes tem pessoas que passam pela sua vida que não quiseram te ferir, mas como você foi tanto ferida, você acha que aquela pessoa também já vai te ferir e tu já bate antes mesmo dela te bater. Então é muito importante buscar conhecimento para entender o mundo, entender teu passado, perdoar e seguir em frente fazendo as suas próprias escolhas conscientemente. Porque inconscientemente eu achava que era certo ser abusada e manipulada devido às situações que eu passei, né? Devido, infelizmente, ali a minha mãe não pôde dar o suporte, não porque ela não quis, porque ela estava doente. Então pessoas ruins se aproveitaram de mim e tal. E hoje eu consigo entender, olhar as situações, entender toda a minha história. Eu não consigo apagar ela, porque é minha história, mas eu consigo usar para estudar, para entender a vida, me entender melhor, me abraçar as pessoas que eu amo. Uma delas é minha mãe, ter perdoado genuinamente por algo que ela nunca quis me causar. E é isso. É por isso que eu falo com convicção da depressão. Claro que tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que precisa ser estudada. E nem os próprios estudiosos eles conseguem chegar num ponto final, sempre vai ter coisas para entender e estudar. Que dirá eu, que agora que estou entendendo um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história com 24 anos. Então, é isso. Mas, apesar de tudo, eu me sinto abençoada por poder estar tendo a oportunidade de estar entendendo que eu posso daqui pra frente mudar a minha história, que a partir de agora a minha vida não depende mais de outras pessoas, não depende mais de abusadores, não depende mais de mãe, pai, de parentes, de ninguém. A minha vida daqui pra frente agora depende das minhas próprias escolhas. E conscientemente lidar com relacionamentos daqui pra frente. Me impor no meu lugar, me respeitar e saber que eu mereço ser amada, respeitada e feliz.
Eu acho que é isso por enquanto. Se eu esqueci de alguma coisa, eu acabei me perdendo nas emoções. Beijos.